Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá rolando uma união sinistra, Caçador Austrália. Deixa eu colocar na tela. Ok, vamos abrir aqui. Deixa eu ajustar. União anti-PT. Kim Paim diz que votaria em Renan Santos em eventual segundo turno contra o PT. Eduardo Bisotto, alinhado ao MBL, responde dizendo que também votaria em Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno contra o PT. Só que hypou, deixa eu ver se eu consigo colocar. Só nesse Brasil Alternativo tá com 52 mil visualizações a informação. Deixa eu falar um negócio pra vocês. O Kim Paim, na eleição de 2024, quando o Kim ainda era pré-candidato, deixa eu só verificar o microfone aqui, agora acho que deve estar melhor. O Kim Paim, nas eleições de 2024, quando o Kim Kataguiri ainda era pré-candidato pela União Brasil em São Paulo, foi perguntado num dos podcasts dos quais ele participou se num eventual segundo turno entre Kim Kataguiri e Guilherme Boulos, o que ele faria, se ele pregaria voto nulo, se ele diria para não ir votar, o que ele, Kim Paim, faria. E já naquela oportunidade, o Kim Paim declarou que num segundo turno entre Kim Kataguiri e Guilherme Boulos ele faria campanha para Kim Kataguiri. Não é a primeira vez que o Kim Paim expressa esse tipo de percepção da realidade e ele tem deixado muito claro que o inimigo primordial é o PT. Eu também não é a primeira vez que deixo claro que o inimigo primordial é o PT. Eu tenho uma bastante grande divergência com relação ao posicionamento do Kim Paim. O posicionamento do Kim Paim é bem mais coerente que o meu, tá? Ele é muito mais coerente que o meu. Eu olho a política de um jeito talvez mais pragmático e menos principiológico do que o Kim Paim olha. Em 2022, quem acompanha o canal há mais tempo sabe, eu nunca escondi de ninguém, nem vou ficar reinventando a minha história e contando lorota e tirando seguidor pro otário. Em 2022, eu cravei 13 na urna. Eu votei Lula. Ah, Bisotto, tá arrependido? Não estou. Não estou nem um pouco arrependido. Por que eu cravei 13 na urna em 2022? Eu tô na política faz 22 anos. Eu já repeti algumas vezes, política é guerra continuada por outros meios, não é um lugar bonito, não é um lugar saudável. Qual era o cenário de 2022? O cenário era dos meus amigos sendo perseguidos pelo governo Bolsonaro, era do Kim Kataguiri tendo a vida devassada e com um espião andando atrás dele quando ele ia comer um lanche no McDonald's, era o Renan Santos dormindo dentro de carro em posto de combustível porque tinha ameaça de mandado de prisão, tinha ameaça de invadirem a casa dele, tinha grampo no celular dele, no celular do irmão dele, da mãe e do pai dele que nada tem a ver com as atividades dele. Transformaram a vida dos meus amigos no inferno, tocaram um horror, a BIM paralela, operação da Polícia Civil de São Paulo motivada por deputado sujo bolsonarista da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então meu voto em 2022 foi pragmático. Eu preciso me livrar dessa galera. Depois eu vejo o que eu faço com o PT. E qual era a minha linha de raciocínio em 2022? O PT eu conheço, a gente já lidou com eles. Nós fizemos o impeachment da Dilma, que todo mundo disse que era impossível. Então aguentar 4 anos, nós aguentamos e depois nós se livramos deles de novo. Fizemos uma vez, fazemos duas. Não, eu não anulei, eu não me abstive, eu votei e votei 13. O Kim Paim tem um ponto de vista bem mais principiológico. Para ele, o PT é inimigo de morte. Voltemos ao meu princípio. Passaram-se 4 anos. O cenário é radicalmente distinto. Nós temos uma aliança entre petismo e judiciário, e não é nem judiciário, é até injustiça da minha parte dizer que é uma aliança petismo e judiciário, que não é judiciário. É o STF. É o topo da cadeia do judiciário, não é o judiciário. Seria injustiça da minha parte dizer que é o judiciário inteiro. Mas é o topo da cadeia, que na prática implementou um regime autoritário no Brasil. O Brasil não é uma democracia plena. E não sou eu quem digo isso, é o judiciário da Espanha. E se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão saber que o judiciário espanhol é o mais esquerdista, talvez, de todo mundo democrático. Não há judiciário mais esquerdista do que o espanhol. Prenderam Augusto Pinochet lá na Espanha quando o velho tava com 86, 87 anos, um negócio assim. Velho já meio gagá, senil, sem saber o que tava fazendo. E apareceu um juiz esquerdista lá dizendo que ia prender ele por violar direitos humanos. O Pinochet acabou conseguindo ser solto, voltou pro Chile, enfim, onde faleceu.
Mas prenderam o Pinochet, que por sinal tinha imunidade diplomática, ele era senador. Ele não poderia ser preso do jeito que foi, e ainda assim prenderam. Esse é o nível do esquerdismo do judiciário espanhol. O judiciário espanhol foi provocado por Alexandre de Moraes, que solicitou a extradição de Oswaldo Eustáquio, um jornalista pelo qual eu nutro o mais profundo desprezo. Acho um ser humano desprezível. Sabe o que o judiciário espanhol falou sobre ser humano que eu considero desprezível? Ele é um perseguido político. O judiciário mais esquerdista do mundo democrático, civilizado, do Ocidente, disse, não vamos extraditar não, isso é perseguição política. Carla Zambelli, acabou de acontecer, vocês viram o que aconteceu com Carla Zambelli. Usaram um senador italiano de esquerda, de extrema esquerda, diga-se de passagem, manipularam o judiciário italiano para no final a corte de apelação dizer não, isso é perseguição política, solta, e tá solta Carla Zambelli. São várias decisões ao redor do mundo, também já teve decisão contra nos Estados Unidos que estão processando Alexandre de Moraes por tentar implementar a censura, inclusive contra empresas americanas, inclusive com decisões que avançam sobre a soberania americana, em solo americano. E é por isso que Alexandre de Moraes está sendo processado nos Estados Unidos pela Rumble. É um regime de exceção, é um regime autoritário, é um regime que, vamos lá, dura desde 2019, quando começou aquela pataquada do inquérito das fake news. Inquérito feito para proteger o amigo do meu pai, um propineiro contumaz que apareceu na lista de propina da Odebrecht. Foi esse vagabundo que apareceu na lista de propina da Odebrecht, que depois apareceu no Resort Tayaya, que depois apareceu em todos os escândalos de corrupção recentes, que começou a implementar um regime autoritário no Brasil. E agora esse regime autoritário tem executivo e judiciário sob sua posse. E aí nós temos um legislativo que tem lá o Hugo Mota, pelo amor de Deus, o Hugo Mota não tem currículo, tem ficha corrida. O Hugo Mota não tem o rabo preso, o rabo do Hugo Mota dá a volta no planeta Terra. Quando o moleque pensa em respirar, chamam ele para uma janta com o Gilmar, com o Alexandre, com o Dino, e ele só falta sair rastejando. Davi Alcolumbre, misericórdia. É um milagre o que aconteceu com o Jorge Messias. Um milagre que só foi possível porque o próprio consórcio estava rachado. Porque o Messias não contava com o apoio de Alexandre de Moraes. Não contava com o apoio de Jacques Wagner. Não contava com o apoio de figuras-chave do regime. Mas é um regime autoritário. E diante de um regime autoritário, não há outra atitude decente no segundo turno, não há, que não seja de lutar contra esse regime. O meu voto foi pragmático em 2022. Eu não imagino o cenário em que Renan Santos não estará no segundo turno e eu já vou caminhar para o meu segundo ponto aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.